Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Lívia, eu sou do primeiro ano da UERJ, eu faço parte do grupo de trabalho de saúde mental do CASAF. E pegando esse gancho do Setembro Amarelo, a gente quis trazer esse debate para dentro da medicina, porque o nosso curso é um dos que apresentam a maior taxa de suicídio entre os cursos universitários. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar de onde a gente está para saber aonde a gente quer ir, para formular uma faculdade que esteja aberta a esse diálogo, que é super importante. E para isso, nós trouxemos 3 pessoas super especiais. São pessoas que têm vivências muito diferentes e que eu acho que vão acrescentar muito nesse diálogo, nesse debate, e eu espero que seja muito bom para todo mundo. Eu queria dar alguns informes. Na descrição do vídeo tem um link para vocês preencherem para ganharem certificado por causa dessa palestra. E já a gente vai botar no chat um link para perguntas e dúvidas que a gente vai responder no final, tá bom? Eu queria chamar a nossa primeira convidada, que é a Mariana. Ela pode ser conhecida de algumas pessoas, porque ela é professora de psicologia médica, e ela também é psicóloga, e ela atua no PAP, que é o Programa de Apoio Psicopedagógico ao Estudante. Então, vamos começar e espero que vocês aproveitem. Boa noite, Lívia, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, poder participar desse debate no CASAF, junto com o Cadu e a Renata, a gente poder trocar um pouco sobre esse tema que é tão, dos últimos, pelo menos, 5 anos, vem aparecendo aí de uma forma tão recorrente, né, essa pergunta, se a faculdade adoece e até que ponto o ambiente acadêmico ele é um fator, né, estressor que leva justamente ao desenvolvimento de algum transtorno mental ou de algum sofrimento psíquico, não necessariamente de um transtorno mental. Eu acho que é importante a gente lembrar disso. Então, acho que essa pergunta é uma pergunta que perpassa aí toda a minha prática, desde que eu entrei na faculdade, em 2015, como professora e como psicóloga do PAP. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Vocês estão vendo? Bem, Estamos sim. Obrigada. Então, acho que primeiro a gente pensar o que a gente entende como saúde mental, né? A saúde mental é compreendida com essa capacidade de interação entre o ambiente e o indivíduo, em diversos grupos. Então, a gente lembrar que essa definição de saúde mental, ela pressupõe justamente um recurso onde existem forças, né? Energias do indivíduo que estão interagindo, né, de maneira, vamos dizer assim, normativa, para que ele possa encontrar algumas oportunidades no grupo ou no meio ambiente. Então, a gente não está pensando na saúde mental como um traço individual, como algo separado do ambiente, né? É muito difícil que a gente consiga trabalhar ou que a gente consiga atuar na saúde mental se a gente não pensar justamente nessa interação do indivíduo com o meio ambiente. Partindo desse pressuposto, a gente já começa a pensar sobre essa questão, né? Se os alunos, se os estudantes passam, né, em torno, principalmente de medicina e de outros cursos, né, que são tem uma carga horária maior, né, como engenharia, direito, em que os alunos passam, né, cerca de 8 horas por dia, chegando até 10 horas por dia na faculdade. Essa interação é uma interação muito, né, assim, intensa. Então, que de alguma forma é inevitável que não tenha algum tipo de efeito sobre a saúde mental desse aluno, seja um efeito benéfico, seja um efeito negativo. E aí a gente tem que lembrar dos 4 pilares da educação, né, da Unesco, que eu acho que é importante a gente sempre relembrar disso, né? Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto e aprender a ser. Então, se preocupar com as condições de aprendizagem implica, sim, também em cuidar de aspectos subjetivos dos estudantes e também dos docentes. Quero chamar a atenção também, quando a gente fala que se a faculdade adoece, a faculdade também pode adoecer os docentes e os trabalhadores também que estão ali, de alguma forma, atuando nesse processo. Então, a gente tem que lembrar de que, sim, é uma função da faculdade. Né, já fui questionada sobre isso algumas vezes. Mas é função nossa pensar sobre isso? Sim, é função nossa pensar sobre o cuidado de aspectos subjetivos dessa relação.
Então, como a Lívia falou, só para trazendo alguns dados rápidos, assim, não vou me aprofundar nisso, algumas pesquisas internacionais, elas apontam, né, para uma alta prevalência de transtornos mentais entre estudantes universitários como um todo, né. Em pesquisas nacionais, observa-se a predominância de transtornos depressivos e maior prevalência desses entre estudantes do gênero feminino, que acabam sendo a maioria das nossas estudantes de medicina hoje em dia, né, e que apresentavam queixas de sofrimento mental mais frequentes, assim como sinalizavam maiores dificuldades psicossociais. Outros estudos mostram que os transtornos mentais têm maior chance de surgir pela primeira vez, principalmente no período universitário, sendo documentado uma maior taxa de sofrimento mental entre estudantes universitários, assim, comparados com outros jovens da mesma idade. Então, acho que são dados importantes para a gente pensar aí, né? Tem, de fato, existem pesquisas que apontam que esse momento, talvez pela idade, talvez por essa entrada na universidade, a gente vai ver que tem alguns aspectos que são bem característicos, não só da medicina, como de outros cursos, alguns que são da medicina, que podem entrar aí como uma somatória, né, nessa equação tão complexa, mas a gente tem que lembrar que já existem dados que reforçam essa ideia. Então, algumas reações que são mais usuais, assim, dos alunos diante de situações estressantes que são expostas no curso, assim, medo, né, que é uma maior vulnerabilidade, culpa e frustração de não estar conseguindo estudar, de não estudar como estudava antes no cursinho, de não ser mais aquele aluno nota 10, isso é uma coisa, assim, que uma vez eu escutei nos grupos focais da pesquisa da tese da Sandra Torres, né, que ela está fazendo uma tese justamente sobre a questão do sofrimento psíquico dos estudantes de medicina, e num dos grupos focais, uma aluna falou uma frase que eu achei muito importante, assim, me marcou muito, que ela falou assim, a gente vem de um pré-vestibular em que todos nós éramos os alunos nota 10. Aqui a gente chega numa turma em que todos são nota 10. E aí vira uma grande competição, né? Então, assim, a gente pensar sobre isso também, né? Existe uma frustração aí quando você entra, principalmente nesses cursos que são tem mais competitividade. Tem a questão da raiva e da vergonha. Vergonha por uma certa incapacidade e raiva, às vezes, diante de você não conseguir principalmente ligada à frustração, de não ser aquele curso que você imaginou que seria, né? Então, esses sentimentos, de alguma forma, eles se manifestam no desempenho acadêmico do estudante, na própria saúde dele. Então, assim, é inevitável que a gente não fale na síndrome de burnout, que foi pensada inicialmente para a questão do trabalho, né, do sofrimento psíquico no trabalho, mas do esgotamento profissional, mas a gente já existem vários autores que já pensam na síndrome de burnout, tanto para residentes, já adaptando esse conceito para a residência médica, como também para a escola médica. Então, se começaria pela exaustão emocional, um segundo momento em que tem uma despersonalização, ou seja, em que a pessoa começa a não mais conseguir fazer coisas que ela fazia no dia dela, e se identificar com algumas questões, por exemplo, hobbies, ficar com a família, coisas que seriam próprias da personalidade dela, da identidade dela, e, por último, uma diminuição do engajamento dela no dia a dia. Né? Acho que muitas pessoas vão se identificar com essas figurinhas, que são justamente você já chegar cansado na faculdade, você tem insônia, você nunca achar que, você mesmo estando, né, no pódio, você nunca achar que é suficiente, você ficar irritado com qualquer coisa, se sentir esgotado, sem energia. Então, alguns sinais e queixas de sofrimento psíquico mais frequentes aparecem justamente nesse impacto do funcionamento cognitivo e na aprendizagem. A questão da depressão e ansiedade também aparece, dos transtornos mentais comuns. Algumas queixas somáticas. É impressionante, assim, como aparecem estudantes com algumas queixas somáticas que, às vezes, eles não correlacionam com a faculdade ou com o nível de estresse que eles estão, e eles precisam, sim, no primeiro momento, serem acolhidos e escutados para que, de alguma forma, aconteça essa construção desse sentido, né? Então, assim, pessoas que chegam, por exemplo, com
dor de estômago, o olho piscando, não consegue controlar a perna, né, aquela perna nervosa. Então, são sinais, né, que já aparecem no corpo de alguma forma e que já foram investigados de alguma forma. Essas pessoas já passaram por atendimentos médicos e mesmo assim, esses sintomas persistem. O abuso de álcool e outras drogas também aparece. O uso indevido de medicamento para dormir ou para melhorar a atenção. A automedicação é muito comum. É muito mais comum do que a gente imagina, é algo que a gente fala muito pouco. A dificuldade nos relacionamentos interpessoais ou familiares, ou seja, você se afastar da sua família e se sentir muito só, e aí é uma questão que eu vou trazer um pouco mais para frente, e a questão da ideação suicida, que é menos comum, mas ainda assim aparece. E aí a gente pode pensar de algumas características do ambiente universitário, né? Que características são essas de um ambiente universitário, acadêmico, que podem, de alguma forma, gerar frustração, tensão, angústia, solidão, ansiedade? E aí eu acho que ficam duas perguntas importantes, assim. Como minimizar os fatores ambientais, né? Que surgem com o ingresso nas escolas superiores e que deixam o estudante mais vulnerável, e como fomentar a resiliência nos discentes. Acho que essas perguntas são as perguntas mais feitas atualmente, dentre as pesquisas que estudam o ambiente educacional e os efeitos sobre a saúde mental. Então, lembrar que ainda existe um modelo ainda dominante, né, de educação, infelizmente, que é um modelo que causa um sofrimento, né, ensinar e aprender mais passivo, com objetivos pouco definidos, em que o estudante não se identifica com aquilo, em que privilegia a reprodução dos conteúdos, ou seja, você decorar, você passar horas decorando, né, o mesmo conteúdo, um sistema de avaliação somativo, punitivo e relações hierárquicas de poder e de intimidação com os estudantes, que a gente chama da violência nas relações interpessoais. Para vocês, isso não imagino que nenhum desses pontos seja novidade, a gente vê no nosso dia a dia, isso não acontece só na Faculdade de Medicina da UERJ, isso acontece em diversos outros lugares, isso depende de uma cultura institucional, né? Então, a gente tem que lembrar que é um modelo de ensino estrutural e institucional que permanece e que, de alguma forma, está sendo, sim, já há alguns anos discutido, debatido, tanto na ABEM, na Associação Brasileira de Educação Médica, como por diversos pesquisadores e professores também no interior da faculdade. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso. Então, como eu disse, existe a questão do currículo oculto, como eu já descrevi agora, que são esses conjuntos de atitudes, valores e comportamentos que não fazem parte de uma forma explícita do currículo, mas que a gente repete de alguma forma. Então, alunos que ficam comparando a nota entre si, professores que incentivam que os alunos comparem as notas, ou que fiquem controlando se o aluno está indo na aula ou não, se o colega está indo na aula ou não. Enfim, por aí vai. A gente sabe que existem inúmeras atitudes, né, e comportamentos que se repetem sem mal a gente perceber e que isso, de alguma forma, tem um efeito sobre o indivíduo, né? E lembrar que os professores também podem atuar tanto como modelos, mas como antimodelos, né? Como alguém que também mostra aquilo que, de alguma forma, o estudante ele não quer ser. E uma coisa que a gente escuta muito, né, assim, acho que uma das grandes questões para a medicina é que o aluno, e que até se tornou um grande mote da USP, diante daqueles suicídios que teve, acho que foi em 2017, se eu não me engano, que foi que eles começaram uma campanha, acho que foi da Unifesp, eu não me lembro exatamente qual faculdade, de São Paulo, que é normal sofrer para se tornar médico. E foi uma campanha que tomou o Brasil inteiro, justamente questionando por que a gente tem que sofrer, necessariamente sofrer, né? Por que o aluno a gente tem que fazer o aluno sofrer para se tornar um bom médico, né? E aí a gente escuta ainda essa frase de diversas formas, como tem que criar calo, tem que criar algum tipo de proteção para situações mais difíceis, vai ficar calejado quando chegar no 6º ano, ou vamos transformar o grafite em diamante, por aí vai. Né? Vocês já devem ter ouvido várias metáforas sobre o mesmo tema.
Outras situações que são estressantes na formação acadêmica é a escolha precoce de uma carreira, que muitas vezes leva à frustração. Isso também aparece muito no PAC. Às vezes as pessoas questionando, que entraram às vezes, óbvio que a gente sabe que a grande, assim, vamos dizer, não a grande maioria, mas muitos alunos tentam vestibular 3, 4, 5 vezes, então entram com uma média aí de 20, 21 anos, mas alguns entram com 17, 18, assim, muito novos, e já se deparam com uma escolha de uma carreira muito complexa, em que ele já vai se deparar aí com questões existenciais, tanto de vida e morte e sofrimento, em que ele ainda não tem uma maturidade para lidar com isso. E aí se depara com uma questão da frustração. Outra questão é a questão da solidão, que aparece muito nos atendimentos também. Eu acho que é muito importante a gente pensar sobre isso, e por isso que eu vou terminar, acho que falando sobre isso, que é a questão justamente dos alunos que se mudam, né, para perto da faculdade e acabam tendo uma autonomia, uma independência precoce, se afastam da família e do círculo social primário, e a gente esquece que esse trabalho também exige um trabalho psíquico, né? Exige um trabalho aí de crescimento, de maturidade, maturidade psíquica. Então, muitas vezes, o aluno, além de ter que se adaptar à faculdade, ele também tem que fazer esse trabalho de se tornar independente, né? Então, principalmente os alunos que vêm de outros estados, os alunos que moram longe e que se mudam para vagas perto da faculdade, e que não tem uma rede ali de apoio. Então, a gente vê muito isso. E a outra questão é a lógica da produção e da falta de tempo, né? Que é própria do nosso momento que a gente vive histórico, né, em que todas as esferas da vida ficam limitadas a uma única função do ambiente, que é a faculdade. Então, a gente vê que, às vezes, essa questão da família médio-erge, por um lado, pode ser bom, porque a pessoa pode se apoiar ali, né, como um grande apoio social, mas pode ser ruim no sentido de você limitar a sua vida inteira a um único espaço. E esse espaço ser um espaço de sofrimento. Então, a gente fala que tem uma dissubjetivação, né? De alguma forma, você perde aspectos da sua subjetividade, porque você poderia estar circulando por outros, né, meios, outros círculos sociais, que é muito importante, né, para o ser humano, para qualquer pessoa. Você não está só num único círculo, falando só da medicina, só do estudo, e, de alguma forma, os alunos ficam presos na faculdade, né? Quase como uma armadilha, né? Oferta e disponibilidade de álcool e outras drogas, isso também é outro aspecto que eu não vou entrar, mas a gente sabe que também é importante a gente pensar em termos de redução de danos, sim, né? Eu acho que não é à toa. E aí, como eu disse, eu acho que o apoio e o suporte social é um importante fator protetor da saúde mental. Eu acho que é por aí que a gente pode atuar, assim. O PAP, ele pensa muito sobre isso, sobre essa questão de criar laços, de incentivar com que os alunos criem laços, de fomentar espaços de troca, de dirimir essas tensões que podem ter de competitividade ou de que os próprios professores possam estar, de alguma forma, incentivando isso, né? Então, assim, lembrar que o apoio social tem uma função não só de sentimento de pertencimento, mas também uma função coletiva de produzir conhecimento e informação instrumental e informacional. O que isso quer dizer? Por exemplo, muitos alunos que se mudam para perto da faculdade, por exemplo, não sabem nem por onde começar a fazer supermercado, a viver a vida dele, a sair, para onde ele vai poder sair, para onde ele vai poder... Então, assim, poder contar com uma rede, e aí os padrinhos, sim, fazem uma diferença, quando você tem aí uma linhagem, né, como vocês dizem no CASAF, isso faz a diferença, porque você consegue, de alguma forma, acolher, mas a gente sabe que nem todos alunos têm. Então, assim, é muito importante a gente pensar sobre isso, porque alguns alunos ficam meio à deriva, assim. Se eles não têm também, aí, às vezes, uma personalidade de ir atrás, por exemplo, das ligas, ou do centro acadêmico, ou tentar fazer algum esporte coletivo junto com os colegas. Então, se esse aluno não tem essa característica, mesmo ele sendo convidado, pode ser que ele
que ele fique isolado ali. E aí a gente tem que lembrar um fator que é muito importante, né? Não tem como a gente não pensar sobre isso, cada um tem uma história prévia, então a gente não pode esquecer que cada aluno tem um repertório pessoal subjetivo de recursos e habilidades para lidar com situações estressantes. Então, assim, sim, a faculdade ela é um determinante social da saúde, mas existem modos de enfrentamento, cada um tem seu modo de enfrentamento de situações de pressão e estresse. E aí a gente pode pensar, será que a gente pode conciliar um discurso que preza pelo desenvolvimento de habilidades sociais, como comunicação, resolução rápida de problemas, capacidade de trabalhar em equipe, com alguns aspectos subjetivos dos alunos? Por exemplo, alunos que são mais tímidos, alunos que são mais introspectivos, que têm dificuldade de comunicação, né, e que às vezes acabam sofrendo mais justamente por essa cobrança de alguma forma de desenvolver essas habilidades, né? Então, como a gente fazer com que esse discurso, né, do desenvolvimento das habilidades sociais não se torne também algo que se torne uma cobrança, e sim algo que a gente possa realmente ajudar esse aluno a desenvolver uma habilidade. E aí, só para a gente lembrar, né, alguns determinantes sociais, ambientais e econômicos de saúde mental, assim, e a gente pensar em alguns exemplos que aparecem aí, assim, em termos né, da faculdade, né, acesso fácil a drogas e álcool, a questão do isolamento pode ser que aconteça, falhas a nível de educação, alojamento e transporte também, a questão da violência também, a questão da discriminação e racismo também aparece, rejeição por pares também, estresse no local de trabalho também, e desigualdade social, ou seja, olha quantos fatores de risco para a saúde mental estão presentes, podem estar presentes dentro do ambiente social, dentro do ambiente acadêmico. E os fatores protetores, né, interações sociais positivas, participação social, né, que isso tudo pode se dar justamente na faculdade, tolerância social, integração de minorias éticas, bons serviços de suporte social, e aí a gente pensar assim nas ligas, nos projetos de extensão, no PAP, né, na função desses espaços, na questão da informação e comunicação, e nas humanidades médicas, né, que é justamente um espaço em que vem sendo discutido o quanto outras disciplinas, né, que não são médicas necessariamente, então disciplinas das ciências sociais e das ciências humanas, podem de alguma forma ajudar, auxiliar nesse suporte como um fator protetor para a saúde mental. E aí, eu acho que é importante a gente lembrar que, assim, muitas vezes esse sofrimento psíquico do aluno ele é negado. Então, como falar de algo que é negado ou que é visto, às vezes, como frescura daquele aluno, né? E aí a gente lembrar que o trauma é uma negação de uma experiência, né? Dentro da psicologia, o trauma se dá justamente pela negação de uma experiência. Então, é nosso papel não negar a experiência, e sim poder falar sobre isso. Então, uma das fontes de sofrimento e adoecimento psíquico, reconhecido no interior da faculdade, tem como palco as relações interpessoais entre alunos, professores e técnicos. A gente sabe que tem diversas formas de violência, de abuso, de desmentido quando você passa por uma situação em que ela é desmentida, e que se expressam mesmo que involuntariamente nessas relações. Então, a gente lembrar que a exclusão, a anomia, o racismo, por exemplo, são amplamente reconhecidos como fatores de risco para o adoecimento mental. Bem, o que a universidade tem a ver com isso? Já escutei essa pergunta algumas vezes. As relações estabelecidas e reproduzidas no interior da faculdade são uma extensão da sala de aula, sim, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso, e a gente tem que pensar sobre qual estudante a gente quer formar, qual médico a gente quer formar. Então, quando a gente discute mudança no currículo, né, não é apenas referido ao conteúdo ou plano de estudo, mas também tudo que ocorre no espaço universitário. Então, falar abertamente de temas tabus e é uma maneira de promover também a saúde mental. Pensar, então, sobre a informação para a comunidade acadêmica e formação do docente, né, porque a gente tem que pensar também sobre o docente. Não adianta a gente pensar só sobre como fomentar a resiliência do aluno e esquecer de pensar sobre como atualizar esse docente, né?
para algumas questões. E aí, assim, existem inúmeras técnicas, prescrições que a gente pode pensar que podem auxiliar na promoção de saúde mental, mas não existe uma fórmula mágica, né, que funcione para todos e que simplesmente que vá dar certo, porque a experiência humana ela é complexa, ela é construída socialmente, existe a questão da ambivalência, né, a gente não pode negar dentro do sofrimento, e por vezes o acesso ao conhecimento e à informação não bastam. Então não basta a gente fazer campanhas, não basta a gente pensar só na questão da informação, a gente tem que pensar na questão também da modificação de comportamentos e da formação. E existe algum limite nas nossas atuações. Só chamar atenção para esse debate, que eu queria também, acho que mais lançar para vocês, eu acho que porque é algo que vem me provocando de alguma forma, uma diferença entre resiliência e resistência. Vejo, assim, dentro das pesquisas e das discussões sobre sofrimento mental do estudante, muitos trabalhos que focam no fortalecimento da resiliência dos estudantes. E aí a gente tem que lembrar que a resiliência ela implica em cicatrizes, implica em você passar por uma situação que é potencialmente traumática, né, por um sofrimento, que causa uma cicatriz e que a partir disso você vai fazer alguma coisa com esse sofrimento. Não significa resistência. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque a ideia não é transformar os alunos, os estudantes, em carbono, né, em criar calos, né? Ao contrário, é criar a capacidade de você passar por alguma situação desconhecida ou que seja potencialmente traumática e que você tenha uma certa flexibilidade psíquica, né, e social de passar por isso e criar algo em cima disso, fazer algo com isso. Tá? Eu acho que essa é a grande diferença. E, assim, acho que esse discurso, às vezes, se confunde e a gente acaba achando que resistência e resiliência é a mesma coisa. Não se trata da mesma coisa. E aí eu acho importante, assim, só para lembrar, eu acho que o ponto aí que é preciso ter com quem contar e para quem contar, né? Eu acho que são dois pontos importantes. E esse para quem contar pode ser para um colega, pode ser para um professor, pode ser, enfim, para um mentor, né, se tiver mentoria, pode ser para a coordenação, pode ser para alguém do PAP, pode ser, enfim, para quem for. Mas que essa pessoa não fique sozinha, né, não se sinta totalmente isolada. E aí eu só queria lembrar, assim, que nós da UERJ, antes de terminar, nós da UERJ, nós passamos por 3 momentos importantes nos últimos anos, assim, de ruptura, né? A gente passou por um momento de greve, né, de paralisação, em 2016, né, entre 2016 e 2017. Depois a gente passou por uma mudança curricular, em 2000, né, que se iniciou aí a ser pensado em 2018 e foi implantado em 2019, e agora a gente vem passando pela pandemia em 2020. Então, assim, 3 momentos que são potencialmente, né, assim, de ruptura, aí de uma certa continuidade, e que exigem dos estudantes e dos professores essa flexibilidade para poder psíquica, para poder transformar isso em alguma coisa. Então, assim, nós estamos ainda mais, vamos dizer assim, mais suscetíveis, mais vulneráveis, né, aos sofrimentos psíquicos do que qualquer outro, talvez, faculdade. Bem, agradecer aí a Lívia a palavra. Queria agradecer muito a Mariana, eu acho que sua fala foi muito certeira, né? Analisou realmente a problemática com todas as suas facetas, todas as suas nuances, foi bem completo mesmo, muito obrigada. Queria lembrar a todo mundo que o formulário de dúvidas já está no chat, então se vocês tiverem qualquer dúvida, não hesitem em perguntar, podem perguntar que a gente vai responder no final. E queria chamar o Max, que ele vai apresentar a nossa próxima convidada. Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Maxwell, sou aluno do 2º ano da UERJ,
E depois dessa apresentação da professora, a gente agora vai trazer a visão de um ex-aluno da UERJ. O caso do Eduardo Ferreira, o Cadu. Ele é um ex-aluno muito presente, ele inclusive participou dos eventos da bateria e tudo mais, e ele atualmente ele é R2 de psiquiatria pelo FRJ, e, enfim, ele vai trazer essa visão do aluno, de dificuldades e questões que ele atravessou durante essa saga aí, que é o término da faculdade. Bom, vocês estão me ouvindo? Acho que sim, né? Certinho. Beleza, bom, boa noite a todos. Gostaria bastante de agradecer a oportunidade, né, de falar, né, nesse espaço de saúde mental. Não é a primeira vez que eu estou participando disso, inclusive com a Mariana, com o pessoal do PAC, só que numa posição diferente, né? Eu, como o Marcos falou, eu formei em medicina em 2018, entrei na residência em 2019, hoje estou no segundo ano da residência. É muito pouco tempo, então, assim, esses recortes de sofrimento mental se faziam muito presentes na minha vida há bem pouco tempo dentro da graduação, com um matiz diferente agora dentro da residência, mas que, sem dúvida nenhuma, é uma continuidade, né? E é muito interessante porque agora eu sou médico especializando, enfim, no processo de formação da psiquiatria, né? Que a gente lida justamente com o sofrimento mental em todas as suas formas, incluindo as formas ligadas à universidade. Então, assim, eu hoje em dia atendo alunos de várias graduações, não da medicina especificamente, não sei se é bom ou ruim, mas de outras graduações. Então, é uma experiência que agora eu estou tendo, por isso eu agradeço novamente, de falar, né, como foi o processo da graduação, né, em que medida eu passei por isso que a Mariana trouxe muito claramente, né, bem transparente, e como eu vejo agora, dentro da formação na residência, atendendo, né, tendo que lidar com esse sofrimento que é tão próximo, como eu disse. Bom, assim, eu vou tentar fazer, né, enfim, existiam várias possibilidades de abordagem a esse tema, né, desde uma forma mais, talvez até acadêmica, enfim, uma forma mais ligada aos artigos, ligada a alguma coisa que a Mariana trouxe muito bem. Então, eu não vou fazer por esse lado, eu vou seguir exatamente pelo caminho que me foi proposto, falar da minha forma de encarar isso na graduação, como eu vi os meus pares passando pelas situações da saúde mental e como eu vejo agora. Fazendo um gancho de antemão, assim, logo de cara, com o que a Mariana veio trazendo, enfim, com os fatores de risco para o sofrimento, né, para os fatores protetores, ao longo da minha experiência na graduação, de antemão eu não queria fazer psiquiatria, passei por outras escolhas possíveis, né, e vários dos momentos da graduação que foram muito complicados, né, que talvez eu tenha passado por uma certa forma de sofrimento que eu não identificava exatamente como psíquico, mas hoje, olhando para trás, talvez fosse, né, eu acho que o aluno da faculdade de medicina, ele entra novo demais na graduação, mesmo que ele não tenha cronologicamente 17 anos, ele seja 20, 22 anos. É uma escolha muito dura de ser feita, né, e que, na verdade, ela é feita por várias razões que não necessariamente as que dizem respeito a um conhecimento de causa do que é lidar com o sofrimento orgânico, mental. E quando ele entra na graduação, ele já vai se frustrar de cara. Quer dizer, antigamente eu costumava dizer que, em dado momento da graduação, acho que estava no quarto, quinto ano, a sensação que eu tinha quando eu olhava para trás é que eu não entrei na faculdade pela porta da frente. Eu fui lançado com paraquedas meio furado no meio da faculdade, e você entra e começa a virar uma bola de ping-pong batendo para tudo quanto é lado. Não sabe onde é que você está, onde você se agarra, onde você se segura, e começa a aparecer várias formas diferentes, né? Você não vê sentido no que está fazendo, aquilo que a Mariana trouxe, eu acho que, para mim, até o quarto ano, até eu encontrar a psiquiatria, que aí virou meu xodó, mas eu vou entrar nesse ponto depois, até que, naquele momento que você não sabe onde você está indo, o que você está fazendo, qual é o seu propósito ali,
acho que uma palavra-chave para a gente entender o sofrimento que a faculdade certamente promove é uma noção de finalidade, né? Do que você está fazendo ali, para onde você vai. A gente tem noções muito romantizadas do que é o ser médico, do que é tratar, lidar com os outros. E dentro desse paraquedas que você está furado, cai no meio da faculdade, começa a bater de um lado para o outro, não sabe para onde você vai, às vezes se perde de onde você veio. Acho que isso é fundamental também. Em vários momentos da graduação, eu tive essa experiência. Né? O que eu era antes da faculdade? Você é um ser amorfo, né? Você está ali na graduação e você não sabe mais de onde você veio, quer dizer, a sua narrativa histórica prévia, a sua família, as suas fontes de prazer que você tinha, você começa a diluir. Isso é extremamente deletério. A gente tem uma subjetividade, uma história prévia que deve ser perpetuada, continuar e somar na graduação. Na verdade, com o volume de conteúdo, com o volume de atribulações, a gente acaba se perdendo. E aí, diante disso, eu chamo a atenção, enfim, comecei a me aproximar da psiquiatria no 4º ano. Até então, passei por essa falta de sentido de onde eu estava indo, para onde, o que é aquilo, ser médico, como é que eu vou fazer, o que eu não vou fazer. Uma das coisas que me fez mudar, certamente, primeiro me agarrar a alguma coisa da faculdade, foi um projeto de extensão. Isso bem antes da psiquiatria, né? Na bateria. Eu era da bateria, não considero ainda sendo da velha guarda, mas eu fiz parte da bateria desde o 1º ano da faculdade. No 1º ano, de maneira muito frágil, um vínculo que ainda não estava se fechando. No 2º ano, no momento onde a faculdade parece que não faz o menor sentido, você não sabe o que você está estudando, as matérias são mal dadas, acho que tem que ser dito isso, não tenho o menor pudor de dizer isso. Não faz sentido porque o cara do 3º ano que está vendo o paciente está falando, você não entende o que ele está falando. O do 1º está empolgado, e o 2º você fica lá onde é que eu estou. E a bateria ficou mais pujante para mim no 2º ano. Quer dizer, eu ganhei força de laços, né, de estruturação naquilo que seria um fator protetor no slide da Mariana, de você criar uma vinculação com outras pessoas, ter com quem contar, para quem contar as experiências, por mais que elas tivessem sido banais, elas são necessárias serem contadas, né? Você vivencia novamente, você dá um novo significado. E aí a bateria entra nesse sentido. Para mim foi fundamental. Acho que assim como a bateria, com outros colegas meus que hoje residentes também, que entravam para a atlética, se engajavam dentro da dimensão política do centro acadêmico. O fato se juntavam. Eu acho que isso é um ponto que a faculdade, na sua formação, e eu digo isso como médico hoje, o médico, via de regra, é um ser extremamente desorganizado politicamente, desorganizado socialmente, no sentido de se colocar em coletivo. Para mim, isso é um ponto fundamental do adoecimento. Você não sabe para onde você vai se você não sabe onde você está pertencendo, a que grupo você pertence. Né? E, na medida que você não tem esse grupo, você fica sujeito a todas as expressões que a gente passa num modo específico de capitalismo que a gente vive hoje, de estrutura ultraliberal, de individualização, de competitividade. Na medida que você se junta com pessoas, ainda que não tenha exatamente a dimensão política de qualquer ordem que seja, esquerda, direita, enfim, quando você não está conectado com essas pessoas junto, você não tem muito lugar de troca, lugar de ancorar seus sofrimentos e pensar potenciais soluções, pensar formas de experimentar outras realidades, de vivenciar mudanças de currículo, mudanças de qualquer coisa. Né? Então, me engajei na bateria no 2º ano, isso fez toda a diferença, porque quando a gente tinha problema, a gente ia lá na bateria tinha um cara do 3º, do 4º, do 5º, do 6º, formado, falava, cara, a gente passou por isso, vai por aqui, vai por ali, tenta mudar isso porque foi muito ruim para mim. Enfim, uma troca de experiências, de histórias, né, de narrativas que faz toda a diferença no entender. Então, para mim, o adoecimento mental ao longo da graduação, e sobretudo até agora fazendo um gancho para a residência médica, é isso. Eu acho que a faculdade propõe, a instituição, não necessariamente os alunos, né? Aliás, inclusive não os alunos, a instituição, essa atomização. E essa atomização
ela é muito deletéria, por todas as razões que eu disse. Enfim, no segundo ano, então, eu me engajo na bateria, nas organizações das festas, enfim, Orem, tudo isso que parece que, em alguma medida, pode parecer uma coisa pouca, mas não é. Você tem um lugar, né? Isso eu acho que é importante. E aí, passado o tempo, eu, no quarto ano, um pouco desestimulado, novamente com essa mesma história de não saber para onde eu vou, o que eu estou fazendo ali, vejo o camarada já tendo uma vivência de estágio, aquela correria que vira a faculdade de medicina, quem faz mais em menos tempo, quem vive menos da vida fora e vive mais dentro daquele universo de ratinho de hospital. Eu comecei a me encantar por uma determinada área. Não acho que isso seja um apanágio, uma necessidade de fortalecimento da saúde mental, digamos assim. Mas para mim foi um ponto completamente decisivo, porque dentro da psiquiatria eu identifiquei aquilo que o slide da Mariana colocou, e eu acho que vale a pena falar muito disso, que são as humanidades médicas, esses conhecimentos fora da medicina, que ressignificam completamente o que é aquele ato de ser médico, de ser estudante de medicina. Eu encontrei isso através de um professor, o professor Paulo Pavão, que muitos devem conhecer certamente, que me trouxe e falou assim, cara, peraí, para tudo aí que você está fazendo, eu cheguei muito acelerado, com a confusão, muita coisa na cabeça, opção de vontades, de querer entrar naquilo. Falei, peraí, vamos tentar entender o que é o homem. Vamos tentar entender o que é a estrutura de sociedade que a gente está vivendo. Porque como é que você vai atuar com uma pessoa sem você entender aonde você está, ou quem é aquela pessoa, por que ela age, ou por que ela sofre daquela determinada forma. Então, a primeira vez que eu tive esse contato com o professor Paulo Pavão, aquilo mudou completamente a minha cabeça. Houve uma ressignificação de tudo que eu estava fazendo. E eu acho que isso, das humanidades médicas, muito além da psiquiatria, né? Não necessariamente todo mundo precisa ser psiquiatra para ser feliz, até porque muitos sofrem muito. As humanidades médicas, eu acho que elas deviam, enfim, elas são um passo fundamental, no meu entender, colocando a minha opinião aqui, para a gente entender, para a gente conseguir avaliar o que é o adoecimento da faculdade, que é inegável, e proteger, eu acho, o alunato. Quer dizer, o aluno passa a dimensionar o que está acontecendo, até como ele está sofrendo diante da pressão de um professor, de uma cadeira dentro da graduação, que tem uma prática de pressão, de violência, né, dessa opressão que a gente acaba passando. Por que esse cara está fazendo isso? Como isso se deu? Como é que a gente pode intervir? Eu acho que, logicamente, que não é o apogeu da solução do problema, a racionalização dele, mas certamente entender essa teoria para conseguir entrar em práticas de modificação faz todo sentido. Para mim fez todo sentido. A gente começa a conversar um aluno com o outro, começa a entender como é que a engrenagem vai se dando, em que mundo a gente está. A faculdade de medicina não é um universo à parte. Nas palavras do professor Paulo Pavão, novamente eu citando, não existe uma história da medicina, existe uma história do homem, né? A medicina está completamente subscrita a isso. E o estudante de medicina tem que entender, ele tem que vivenciar, não que ele precisa ser um doutor sobre a história do conhecimento médico, sobre a filosofia, sobre a sociologia, sobre a política, não. Mas entender que ele não está ali completamente anárquico, né? Existe uma forma de estruturação, de poder, de política dentro da graduação. Quem que é o médico na sociedade brasileira hoje? Que classe a gente pertence? Para onde a gente está indo? Né? E uma das formas, usando a conceituação da alienação, né? Uma das formas de sofrer, no meu entender, e porque a faculdade adoece, é justamente essa alienação do processo de vivência social, né? E a gente se perde. Eu já falei isso algumas vezes nessa exposição, mas eu torno a repetir. A gente se perde. Na medida que se perde, sofre, não se encaixa. E talvez não seja para se encaixar. O sofrimento seja um indicador de que a estrutura está muito ruim, de que a estrutura precisa ser radicalmente transformada. Acho fundamental tocar novamente no ponto de que a educação médica precisa compreender que a saúde mental do aluno não é subterfúgio.
é o contrário. Se a gente pega os estudos, fazendo só um pequeno gancho em relação a uma das últimas meta-análises sobre sofrimento mental no estudante de medicina e, sobretudo, no início da carreira médica, os níveis de burnout, de depressão, de ideação e de suicídio são muito maiores do que deveriam ser em qualquer tipo de perspectiva de um indivíduo que se forma para cuidar do outro. É muito duro cuidar das outras pessoas. Vocês que são estudantes de medicina, falando diretamente aí agora, nesse momento, para vocês, é muito duro isso. Vai ser duro sempre. No melhor mundo vai ser complicado. É muito difícil se deparar com perspectivas filosóficas de vida diferentes, rupturas de laços existenciais, é muito difícil, de todas as formas, desde o cara que quebra uma perna, que perde o emprego, ao cara que tem um familiar que se suicidou, alguém que vai passar por uma cirurgia muito importante, alguém que está com câncer. É muito difícil lidar com isso, sempre vai ser. O sofrimento que a gente passa ao cuidar dessa pessoa é inegável. Mas daí é uma construção de que esse sofrimento, ele precisa ser moldador de caráter, ele tem que ser demolidor da sua personalidade, embrutecedor, né, e causar uma ruptura na sua vida, de tal modo que você se vira uma pedra, de que você passa a não compreender mais nada fora daquilo, vira um analfabeto social. Enfim, toda essa dessubjetivação, acho que não sei nem se eu estou usando exatamente no contexto que a Mariana colocou, mas eu achei a palavra muito interessante. Isso é uma burrice, porque o atendimento piora, o contato com o outro piora, o embrutecimento, essa coisa de precisa sofrer para crescer, é uma burrice. Os médicos que eu conheço, os residentes que eu conheço, que são mais afeitos e estão no cuidado, estão numa relação de troca com os pacientes, de engajamento, não são os que sofreram mais na faculdade, ou os que se embruteceram, os que passaram por vários processos e aí viram umas pedras de gelo. Pelo contrário, são os que conseguem compreender a dimensão de que eles sofrem ao lidar com alguém que sofre, que trocam esse sofrimento com os pares, que conseguem entender aonde aquele sofrimento daquela pessoa se encaixa no mundo. Então, eu acho que, em suma, para finalizar a minha intervenção, não sei quanto tempo eu já falei, talvez só concluindo, eu acho que essa resposta para essa pergunta da faculdade adoece, eu tentei trazer coisas aqui que me fizeram sofrer menos, digamos assim, ver sentido nas coisas, mas essa pergunta ela diz respeito a um aspecto extremamente complexo do que é adoecer, do que é saúde mental, enfim. Mas, em última análise, acho que a gente precisa ter em mente que, sim, nós, estudantes de medicina, nós, médicos, profissionais de saúde, eu diria, enquanto nós estivermos atomizados, individualizados, nessa estrutura de lógica de competitividade neoliberal, extremamente arraigada numa meritocracia vaga, pífia, enquanto a gente não se unir para entender as estruturas de poder, as estruturas que perpassam toda a lógica do que é ser médico, enquanto a gente não conseguir verbalizar o que é sofrer sendo médico, sendo profissional da saúde, enquanto a gente viver essa lógica, a gente vai passar por tormentas atrás de tormentas, com sofrimento atrás de sofrimento, e as perspectivas vão ficando cada vez piores, né? A direção que o mundo segue hoje é uma direção extremamente complexa, nesse sentido de superindividualização. E aí começa a fazer muito sentido o que a gente parece estar vendo aqui no Brasil. Eu não confesso que eu não tenho exatamente os dados daqui, mas eu sei dos dados da Inglaterra, que médicos com 30 e poucos anos, 38, 39, essa faixa etária, 35 a 40, se eu não me engano, largando a profissão, porque não veem sentido naquilo. Porque o sofrimento é muito grande, passam anos e anos a fio, com terapia, com remédio, aquela coisa toda, e não resolve. É lógico que não vai resolver, porque a estrutura toda de entendimento estava equivocada. Estão atomizados, individualizados, aquela estrutura de papel atrás de papel, muita gente, muita demanda, e você não consegue entender o que está acontecendo. Então, isso está vindo para o Brasil. Como eu disse, eu não tenho os dados precisos daqui, mas eu já vejo colegas querendo largar. Não é nada de errado querer largar, lógico, mas eu digo assim, passar anos e anos sofrendo até perceber que aquilo não é para você, ou que aquilo ali não faz sentido. Talvez a gente tenha que repensar toda a estrutura desde o começo, o que está acontecendo lá atrás.
Então, em suma, a faculdade adoece, com certeza. Eu vi pares e pares adoecendo, eu vejo pares e pares de residência adoecendo. Psiquiatras e anestesistas são as especialidades que mais se matam, sendo que se a gente considera que os psiquiatras são as pessoas que cuidam de pessoas que estão com problemas, inclusive de suicídio, você vê que a estrutura do que a gente está fazendo está muito complicada. Solução mágica não há, múltiplas, complexas, mas, no meu entender, aí eu encerro por aqui falando isso, a coletivização, estar junto, é o primeiro passo incontornável e decisivo para a gente pensar e sair com alguma coisa diferente. Então, assim, em suma, eu trouxe mais ou menos isso que eu acho que a narrativa que eu quis construir foi mais ou menos por aí. Não sei se acho que foram 20 minutos, né? Acho que foi. Cadu, queria te agradecer. É muito importante sua fala. Achei muito interessante quando você citou a questão da bolinha de ping-pong, né? Acho que de fato é muito isso, né? A gente vai migrando de um lugar a outro até para tentar se encontrar. E como você disse, a união acho que é um fator que seria muito positivo, porque o estudante de medicina entende as dores do estudante de medicina. Então, de fato, a união é uma saída muito, muito significativa. Te agradecer muito por ter estado presente aqui com a gente. Sua fala meio que foi essencial, porque trazer essa visão do estudante, de uma pessoa que passou por todas essas etapas e se formou e está aí firme, é algo que, de fato, gera um conforto, né, na gente como estudante. Muito obrigado, Cadu. E agora a gente vai... se você quiser falar mais alguma coisa. Enfim, agora a gente vai trazer a Flávia. Ela é psicóloga, é psicanalista, e ela promove várias palestras sobre temas relacionados à saúde mental e tudo mais, e ela é formadora do Terapia para Todos, que visa trazer a psicoterapia de uma forma mais acessível para as pessoas, e acredito que é muito importante, esse projeto dela foi algo muito importante, de sair, né, da questão fechada da psicoterapia para meio que abranger mais pessoas de forma mais acessível. E é isso. Flávio, por favor. Obrigada, Maxwell. Boa noite a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Beatriz, todo mundo aí do CASAF, por mais uma vez estarem promovendo a importância, né, da saúde mental, da conscientização de todos os alunos, todos que giram em torno da universidade, e o quanto isso é importante. Vou compartilhar aqui a telinha com vocês. Vamos lá. Oi, gente. A Flávia tá com um probleminha para compartilhar a tela, e aí vou pedir para vocês aguardarem
um minutinho, tá? Que a gente vai se ajeitar aqui nas tecnologias e ela já começa a apresentar, tá bem? Pronto. Foi para vocês? Entrou, né? Peraí. Foi? Foi, agora foi. Peraí, agora. Só um minuto. Aí, tá aparecendo, né? Isso. Show. Gente, como o Maxwell me propõe aí, aquela coisa, né? Quem sabe faz ao vivo. Então, ao vivo é assim, tem problema, tem defeito, sai fora do ar, a internet falha, dá tudo ruim. Bom, gente, como o Maxwell falou, né? E eu estou agradecendo Beatriz, Vitor, todo mundo do ZAF, a importância, né, de a gente falar sobre saúde mental de alguma maneira, principalmente saúde mental na faculdade. Eu sou psicóloga, como o Maxwell falou, psicanalista, fundadora, professora. Vamos ver agora, falar um pouquinho, né, sobre a faculdade adolescente. Só para vocês saberem, como o Maxwell falou, o projeto para Todos, ele foi criado, né, exatamente para divulgar entre os estudantes e tal, a necessidade, da importância, né, de fazer terapia, porque os estudantes, no meu entender, são aqueles que mais necessitam, né, de atendimento psicológico, passam por muitas dificuldades, muitas cobranças durante um bom momento da vida, um momento muito crítico, que é a entrada na faculdade, né, sair do ensino médio, entrar no ensino superior, ok? E aí, no início, era só para estudantes, terapia para todos, só para estudantes, por valor social. Hoje em dia, ele já está aberto para crianças a partir de 6 anos completados até idosos, né? O objetivo é desmistificar a questão de que a terapia é um artigo de luxo, é algo só para poucos, né? E o Terapia para Todos passa a ser um facilitador para quem tem interesse em terapia e não tem condição de pagar uma consulta integral, aí o terapia é para isso. A minha maior questão, né, o meu maior pensamento é a questão da saúde mental ser um direito de todos, né, até porque está na nossa Constituição que todo brasileiro tem direito à saúde, e quando a gente fala de saúde em todas as esferas, seja a esfera biológica, que é tudo que a gente herda, né, nossa herança genética, né, todas as doenças herdadas, né, dos nossos pais, avós e outros, a saúde física, que são todas aquelas doenças que a gente consegue ter e identificar, diagnosticar, né, no físico, através de exames, através de anamneses, exames físicos, pelo médico, e a saúde mental, que é a mais esquecida de todas, porque é a parte onde a gente não vê muito, né? Muitos transtornos, muitas doenças ligadas à saúde mental, elas não são visíveis, elas não têm, por exemplo, um teste de imagem ou um teste de sorologia, qualquer que seja, para você poder identificar especificamente aquela doença, né? É tudo muito subjetivo, mas a gente sabe que elas existem, que elas estão aí, que elas afetam todo mundo. Então, no meu entender, saúde mental é um direito de todos e é uma questão de saúde pública, sim, e por isso tem que ser acessível a todo mundo. Vamos falar sobre a faculdade ADOS. Basicamente, como eu já falei, os estudantes, eles têm essa cobrança, né, que cresce de todos os lados, nesse momento da vida, principalmente, cobrança da sociedade, né, de conhecidos, desconhecidos, muitas vezes, da família, pais, filhos, irmãos, tios, avós, cobrança primeiro da escola, depois da faculdade, né, depois de um estágio, depois do trabalho em si, né, se cobrar ser um profissional, um bom profissional, se colocar no mercado, né, a questão da cobrança de relacionamentos, seja relacionamentos de amizade, de coleguismo, romances, né, e tudo, questão de se descobrir a sua sexualidade, descobrir o mundo, né, como funciona com relação a isso, como vocês serão cobrados com relação a isso, e tudo isso leva a uma exaustão, né, é inevitável a gente ter todas essas cobranças, ter que dar conta de tudo, e ainda ter que estar com a saúde mental tinindo, estabilizada, ok? Então, assim, é importante a gente entender que a gente nunca vai quitar, né? Tem a pergunta, será que existe alguém que vai quitar essa dívida e viver sem cobranças? Não, não vai. E sempre vai ter cobranças. Será que um dia eu vou parar de ser exigido de todos os lados e vou viver em paz sem ser exigido? Não, não vou. E principalmente dentro da faculdade. A faculdade talvez seja o momento mais crítico, né? Porque é o momento onde eu escolhi a minha profissão, onde muitas vezes eu tenho um pensamento que você é aquilo para o resto da vida, que eu não vou poder mudar, e que talvez seja um pensamento um pouco pequeno,
A gente tem a possibilidade de mudar o tempo todo, de se transformar o tempo todo. Eu gosto muito desse quadrinho porque mostra aí a Lisa Simpson, né, ouvindo uma musiquinha, ali com semblante triste, amuado, né, queridinha e tal. E aí ela pensa, né, se fosse um computador, né, a gente lida, a gente vive como se a gente fosse um computador. Então ela está ali pensando, né, o computadorzinho da mente dela, né, o cérebro dela está pensando, você deseja apagar todos os seus sentimentos? Aí ela clica no sim, deleting, né? Por outro lado, tem o outro quadrinho ali, o outro desenhozinho do colega, né, saindo do trabalho, você está bem? E a pessoa lá afogada em pressão, né, arrasada, não, tá tudo ótimo, tá tudo beleza, né? Porque as pessoas hoje em dia têm muito problema, né, de falar de sentimentos, verbalizar, elas têm vergonha de assumir a questão dos sentimentos dela, ok? Falando rapidamente em números, né, a gente tem que entender que durante a nossa formação acadêmica, né, posteriormente na questão profissional, o estudante vai ter angústias, dores, anseios, né, ele vai ter essa carga emocional muito pesada, né, então, assim, sejam de familiares, amigos, sejam de outros, por exemplo, né? A confusão mental vai ser muito comum. E, muitas vezes, essas pessoas que rodeiam eles, seja familiares, amigos, sejam seja, não vão estar aptos, né, para poder auxiliá-los. Por que não vão estar aptos? Porque não são, às vezes, entendidos, não conseguem compreender a dificuldade desse jovem adulto que está aí na faculdade, não vão entender a complexidade que ele está passando, né? Vão achar que talvez uma adolescência tardia, que ainda está tendo crise de adolescente, fazendo birra, etc. e tal, ok? Por exemplo, a gente tem aí dados que 47,7% dos estudantes, eles sofrem de alguma dificuldade emocional, tá? E a prevalência de 39,5% dos estudantes do primeiro ano de faculdade e 36,9% dos últimos anos de faculdade, né? Esse índice só vem aumentando substancialmente ano após ano. Dentro desses 47,7%, é importante a gente dizer que 29%, só 29%, gente, muito pouco, um quarto quase, é um pouquinho mais que um quarto, procuram atendimento psicológico. 9% vão direto para um atendimento psiquiátrico, nem passam pelo psicólogo. 11% estão usando medicação psiquiátrica controlada, o que a gente acredita, né, sendo acompanhado por algum profissional da área qualificado, ok? E 10% procuram atendimento pedagógico. Foi aquilo que a professora falou no início, que eles têm uma questão com relação à distração, com relação a achar que o problema mais de entendimento, porque não está conseguindo levar a faculdade, porque eu estou com dificuldade de compreensão, eu estou com alguma questão ligada não ao meu psíquico, não à minha saúde mental, mas sim ligada a alguma deficiência, alguma questão da minha aprendizagem, ok? Falando mais um pouquinho sobre isso, estudando mais a fundo o assunto, a gente vai ver que os índices, né, prevalecem em termos de sintomas de ansiedade, de depressão, né? Isso, inclusive, é encontrado na maioria da população em geral, né? O estresse, por exemplo, é um dos principais fatores que levam o indivíduo à depressão. Tá? 60% dos casos, pessoas com nível de estresse muito elevado, e eu posso falar isso muito por conta da pandemia agora, acho que eu nunca trabalhei tanto quanto eu estou trabalhando agora, tem sintomas depressivos, tem principalmente com origem psicossocial, né? E no caso, na vida acadêmica, vai implicar em bullying, fobia social, sexualidade, como eu falei, escolha da carreira, será que eu estou fazendo a faculdade que eu queria? Será que eu não estou? Essa faculdade estou achando tão difícil, mas será que é assim mesmo? Será que se eu fosse fazer outra seria mais fácil? A questão escolar, né, antes de entrar na faculdade, né, a questão do vestibular e tudo, problemas financeiros, problemas de relacionamento, seja de amizade ou amorosos, ambiente familiar tóxico, né, famílias tóxicas, famílias em desordem, né, e até mesmo transtornos mentais. Analisando tudo isso, foi detectado que as questões financeiras foram os riscos mais relevantes. É o maior problema
desses estudantes está ligado a questões financeiras, provavelmente com relação a seus pais e tal, porque o estudante de medicina não tem como, né, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Falando mais um pouco, tem a dificuldade, né, que já foi mencionada aqui, sobre a adaptação desses estudantes, né, que sai do ensino médio, entra no ensino superior, onde no ensino médio ele tinha tudo mastigadinho na boca e tal, e entra no ensino superior, onde o ensino vai ser mais cobrado do aluno, né, o aluno que tem que ir mais atrás, o aluno que tem que fazer por onde, o aluno que tem que buscar a informação. No ensino médio é tudo dado na boquinha, a professorinha, né, a tia lá do colégio, tudo mais. É importante a gente entender que é muito determinante, e em vários estudos, principalmente, a questão dos transtornos de ansiedade em relação a esses estudantes, principalmente estudantes de medicina, né, que tem uma carga de estudo, uma carga de horas de estudo, não só de material, não só de leituras, mas horas de estudo muito grande. Quando você termina a faculdade de medicina, você não terminou, você não já está pronto para entrar no mercado, né? Você faz um plantão ou outro, mas você ainda tem que fazer uma especialização, uma residência, você ainda vai estudar mais alguns anos para poder, de fato, se consagrar dentro da área que você escolheu. Então, assim, muita carga. É uma coisa que é ininterrupta, né? Muitos anos, e a pessoa tem que estar disposta a aguentar tudo isso, né? A gente tem que entender que dá a devida importância, que isso é uma reflexão que vai abranger um processo de adaptação de uma forma geral, né? Sociabilidade com esses professores, com esses novos colegas, né? Antes era o meu coleguinha que começou desde a primeira série comigo, agora eu não conheço ninguém da minha sala, né? Tem um cara lá da Paraíba, outro da Bahia, outro de São Paulo, outro de Minas, eu do Rio. E aí, como é que isso funciona, né? Eu vou ter que readaptar, ter que formar meu novo grupo, né? E como eu vou fazer isso? Mas se eu tiver questões como timidez, dificuldade de autoestima, né, e tudo mais. Então, assim, é importante a gente entender que tudo isso vai exigir uma maior autonomia e uma maior responsabilidade desses estudantes. Como a professora mesmo falou, é questão de pessoas que nunca moraram sozinhas, nunca fizeram nada, né, sempre os pais fizeram, então vão morar em outra cidade para poder estudar, né, fazer a faculdade, vão ter que aprender a fritar um ovo, passar roupa, lavar roupa, né, fazer tudo sozinho, limpar a casa, né, que eles não estavam acostumados anteriormente. Não é só a vida acadêmica em termos de estudo, mas é a vida também pessoal, aquilo que a gente trabalha, né, dentro do nosso pessoal. A gente pode destacar, principalmente, as cobranças ligadas à conclusão do curso, tá? As expectativas do mercado de trabalho, né? Será que eu vou conseguir tomar um plantão que seja para dar por semana quando eu me formar? Vou conseguir terminar a residência, né? Isso vai se apresentando cada vez com um desgaste, uma exaustão emocional muito pesada, né? Existe ainda a questão dessa vivência, apesar dela ser sofrida, né, ela se mostrar necessária para esse crescimento intelectual e evolutivo de cada indivíduo, tá? A taxa de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, sintomas de estresse nos estudantes é considerada alarmante nessa fase da vida, ok? O prejuízo psicológico que esses estudantes podem sofrer não implica apenas na saúde física, né? Ou de engordar, ou de emagrecer, ou de ficar com espinha, ou de cair cabelo, e muita coisa, né? O baixo desempenho, né, acadêmico, ou a qualidade de vida, que se tornam ruins, né, desses estudantes, mas que pode trazer consequências importantes no meio familiar, institucional e com seus pares. Porque se eu estou sofrendo como estudante, eu vivo com meus pais, eu vivo com um colega, divido o apartamento com meu colega, eu vou começar a discutir, eu vou começar a brigar, vai haver uma certa competição, né, uma certa questão de eu me sentir desvalorizado, de me sentir inferior, quando na verdade não é. É só uma questão de saúde mental, de você entender que o que é possível para você é totalmente diferente do que é possível para o outro, cada um tem suas limitações. Aqui falando um pouco de números também, né? 80% dos estudantes de graduação já tiveram problemas emocionais. Dentro desses problemas, dentro desses 80%, 60% são ligados à ansiedade, 32% estão ligados à insônia, 10% estão ligados ao medo e ao pânico, 4% ao pensamento suicida, né? Falando aí do Setembro Amarelo, a importância, 6% é de morte, ok? E 20% essa tristeza permanente que se tornar depressão.
Desses 80%, 70% nunca procuraram atendimento psicológico na vida, nunca procuraram um psicólogo, ok? 4,7% já tiveram algum tipo de acompanhamento psicológico no momento dessa pesquisa, que foi feita pela Andifes, né? É a Associação Nacional de Diretrizes de Instituições Federais de Estudo Superior. 87% nunca tomaram nenhum tipo de medicação psiquiátrica, ok? 3,6% tomavam medicações na época dessa pesquisa, tá? E 8,9% já tinham tomado medicação alguma vez na vida, necessariamente naquele momento. Outras dificuldades que também foram apontadas por 86% dos graduandos, né, entrevistados, é que problemas financeiros para eles é 42,2%. A adaptação e mudança de cidade, moradia, distância da família é 21,8%. Relação com o professor, né? A questão aluno-professor, entrar na faculdade, a questão do professor que não é seu coleguinha, que ele não fica mais como a tia do ensino médio, ele é uma pessoa mais distante, é mais duro, ele cobra mais, ele não tem tanta empatia por você, com 19,8%. 36,1% a carga excessiva dos trabalhos estudantis, são os trabalhos que vocês são demandados de fazer, seminários para apresentar, pesquisas e por aí vai. E 28,7% é a questão da falta de disciplina e hábito dos estudos que muda, né? Eu estudava de um jeito, para o vestibular, agora eu tenho que estudar de outra forma, ok? Falando rapidamente sobre os sintomas das principais questões que a gente vive durante isso, por que a faculdade adoece, de fato? Os estudantes começam a ter transtornos de ansiedade, sintomas de ansiedade, ok? Os sintomas de ansiedade, a gente pode separar entre sintomas físicos e sintomas psicológicos. Prestem bem atenção nas duas colunas para vocês fazerem uma comparação daqui a pouco, ok? Sintomas físicos vai ser dor e aperto no peito, dia, respiração ofegante, falta de ar, né? Aumento excessivo de suor, tremores nas mãos ou em outras partes do corpo, roer as unhas, sensação de fraqueza ou cansaço, boca seca, pés e mãos frios ou suados, tontura ou sensação de desmaio, tensão muscular causada por dores nas costas, ok? A síndrome do estômago irritado, que é super comum, né, com a galera aí, dor de barriga, diarreia, enjoos e vômitos. Dentro dos sintomas psicológicos vai ter o nervosismo, o medo, a angústia, a insônia, a inquietação e balanço das pernas, o pessoal que fica tremendo a perninha aí, assistindo e tremendo a perninha, dificuldade de concentração, incapacidade de relaxar, sensação de estar no limite, né, pensamentos catastróficos, né. É importante a gente dizer que depressão é um excesso de passado, tá? Isso é uma metáfora, ok, galera? A depressão, a pessoa fica muito ligada como eu era, como eu podia ter sido, como a minha vida podia ter mudado, que eu não consegui, porque eu sou um fracasso, e a pessoa vive muito no passado. Tá? O estresse é um excesso de presente. É porque eu estou sendo muito cobrada agora, eu estou sendo muito exigida agora, eu estou sendo muito agora, neste momento, e eu não estou dando conta. Tá? A ansiedade é um excesso de futuro. É porque eu já estou pensando hoje, eu estou no segundo ano, eu já estou pensando na minha residência. Eu tenho que estudar hoje porque eu tenho que estar pronta para a residência. Não pode ser assim, gente. Cada coisa é seu tempo. Tudo tem seu tempo, né? Assim, não pode ficar antecipando tanto, porque então você vai descambar para ter um monte desses sintomas e acabar descobrindo que você tem um transtorno de ansiedade, né? A diferença entre depressão e tristeza é basicamente o que a gente pode dizer, o principal fator que a gente considera, né, o indicador da tristeza. Eu consigo nomear por que eu estou triste, por que eu estou chateada. Eu sei falar, eu estou chateada por causa disso, disso e disso. Eu perdi meu emprego, porque eu tirei nota baixa na prova, eu acho que eu vou ser reprovada, porque meu namorado terminou comigo, fulana mentiu para mim, porque minha amiga me traiu, ou qualquer coisa do gênero, ok? Na depressão, você não sabe nomear isso. É um vazio absurdo, aonde você pergunta por que a pessoa está triste, ela não sabe te definir, ela não sabe dizer por que ela está triste. Ela simplesmente diz que ela está triste, que ela não aguenta. Isso é uma coisa que sai de dentro dela. A tristeza é muito profunda, né? São pensamentos, inclusive, pode chegar a pensamentos suicidas, ok? E com a
pessoa ela está deprimida, triste, isso normalmente, para você ser diagnosticado, tem que ser pelo menos por 2 semanas contínuas, sem interrupção, ok? Se você não sente, não julgue, não opine, né, sobre o que você não sofre. Se você já teve, superou rápido, ótimo. Mas não esqueça que cada pessoa vai sentir, vai reagir de uma forma distinta, né? E com relação à interseção e as diferenças entre depressão e ansiedade, elas são muito distintas. Tem alguns fatores de interseção, mas são muito distintas. A depressão está ligada à tristeza profunda, a se sentir inútil, a ter frustração, irritabilidade, falta de interesse, atividades normais, né? Pensamento de morte pode aparecer aí, distúrbios do sono e da fome, com muito sono ou pouco sono, com muita fome ou pouca fome, né? Já na ansiedade, vai ter uma tremedeira, né? Tá sempre com as mãos tremendo, alguma parte do corpo tremendo, respiração descontrolada, se sentir nervoso ou impotente, a síndrome do pânico, né? Os ataques de pânico, né? Um sentimento de risco iminente, que eu vou morrer a qualquer momento, que vai acontecer um desastre a qualquer momento, né? Um aumento da frequência cardíaca, né? O suor em excesso, que é a sudorese. A interseção entre esses dois, que os dois vão ter uma inquietação absurda, uma agitação, né? A dificuldade da concentração e na tomada de decisão, isso afeta muito, né, a questão dos estudantes. E os sintomas físicos, inexplicáveis, como dor de cabeça, dor de estômago. Muitas vezes o estudante, por não reconhecer que ele está passando por um transtorno de ansiedade, que ele está desenvolvendo uma depressão, qualquer coisa do gênero, ele vai se consultar numa UPA, num médico e tudo mais, trata aquilo local, né? Trata o problema local, a irritação do estômago, ela trata a coceira na pele, a queda de cabelo. No fundo, depois da terceira ou da quarta vez somente que ela vai ao médico, é que ela percebe que a questão não é física, não é saúde física que a gente está lidando. Isso é uma questão psicológica, saúde mental. É porque minha cabeça está ruim, meu cabelo está caindo, que minha unha está fraca, que eu estou com irritação no estômago, que eu estou com vontade de vomitar, que eu estou emagrecendo muito, que eu estou engordando muito. É uma questão que vai muito mais além, mas o estudante demora a perceber isso, ele demora a se dar conta porque ele não aceita. Principalmente estudantes de medicina. Falando rapidamente da depressão, né, sintomas físicos. Para que eu falei para vocês olharem aquelas outras 2 colunas, a gente olhar essa aqui, reparem, a ansiedade ela tem muito mais sintomas físicos do que a depressão. E a depressão tem muito mais sintomas psicológicos da ansiedade. Então, elas se contrapõem nesse sentido. A gente entender isso para não confundir, né? A depressão ela vai ter essa sensação devastadora, né? A falta de ânimo, esse cansaço, esse desinteresse, né? O curso escolhido muitas vezes, ok? Os sintomas físicos vão ser a irritabilidade, sensação de fraqueza ou cansaço, náusea, tensão muscular, apetite ou alteração de peso, né? Isso modificando muito, dores no corpo, dores de cabeça, cólicas, problemas digestivos sem causa física clara, né, que não se aliviam com qualquer tratamento. Tá? Sintomas psicológicos vão ser humor triste, ansioso, vazio, esse vazio persistente, né, que a pessoa fala que está faltando, que não preenche ela, certo? Sentimentos de desesperança, de luto ou de pessimismo, perda de interesse ou prazer pela vida, hobbies e atividades, pensamentos de morte ou suicídio e tentativas de suicídio, dificuldade de concentração, capacidade de relaxar, medo, angústia e insônia. Gente, é importante dizer que o suicídio por depressão é real, sim. E se você estiver se sentindo triste e quiser conversar, uma das opções eu trago para todos, mas tem 1000 outras. Tem 1000 outras ONGs, SPAs de faculdades, tem outros profissionais particulares, um monte de opção de profissional bom, profissional psicólogo bom para poder ajudar vocês, ok? Em termos de taxas, em termos de números, né, entre os adolescentes, né, de 10 a 14 anos, 40% aumentou o nível de suicídio nos 10 últimos anos. Tem que lembrar aí da Black Mama, a questão da baleia azul, né, para essa galera. De 15 a 19, quem já entra nessa galera que está entrando aí na faculdade, logo de primeira, né, que não demorou a entrar na faculdade, 36%
tem esse aumento aí, né? Segundo o mapa da violência, a gente entender que as taxas de suicídio nos jovens brasileiros aumentou de uma forma geral, tá? Jovens de uma forma geral, 30% nos últimos 10 anos. Pensem que todo dia 28 brasileiros se suicidam e da morte houve pelo menos 10 a 20 tentativas, né? É importante falar e falar mesmo que uma tentativa de suicídio é o maior preditor para uma próxima tentativa. A pessoa já não tem mais medo de morrer, ela já não tem mais medo de que se o plano dela for executado, ela vai, ela não volta. Tá? Então, assim, quando a gente fala sobre a faculdade, isso aí é um fator que mexe muito com a pessoa, porque é o futuro dela que está em jogo. E se ela achou que ela escolheu errado, que está fazendo alguma escolha errada, isso pode ser uma questão muito profunda. Óbvio que o suicídio não é causado por um único fator, são várias questões que levam a isso. Mas uma questão ligada à sua faculdade, à sua escolha, a faculdade que você escolheu e tudo mais, pode sim ser um fator muito forte dos outros fatores que você venha tendo. Tá? É importante que os médicos alertem, né, sobre esse problema de saúde e que isso receba uma certa atenção, porque continua sendo um tabu social. Tá? Mais importante que tudo, 15% dos gravemente deprimidos vão se suicidar, mas a depressão severa ainda vai ser a maior causa de suicídio, ok? A pessoa se isola, a pessoa, né, tem que prestar atenção, tem que ligar esse alerta. Depressão misturada com álcool e drogas, eu acho que eu nem preciso dizer para vocês, né? É muito comum isso na faculdade. Tô deprimido, tô mal, vou beber, vou encher a cara, vou fumar uma maconha, toda festa que eu vou tomar um ácido, um êxtase, vou tomar uma balinha e tal com meus amigos. E aí isso vai se tornando cada vez maior e os responsáveis pelo maior número de mortes são, no mundo inteiro, por causa dessa mistura, né? Esses dois itens misturados. Falando em termos gerais, gente, é importante dizer que registrado pela OMS, 600 mil casos são registrados por ano de suicídio. Tá? Aproximadamente uma morte a cada 40 segundos. Então, 40 segundos que eu estou falando aqui para vocês, alguém morrendo no mundo. Tá? E para essa pessoa que morreu nesses 40 segundos, provavelmente ela tentou mais de uma vez. Então, a cada 3 segundos, 1, 2, 3. A cada 3 segundos, alguém tenta contra a própria vida. Tá? 12 mil casos são registrados no Brasil anualmente. Né? Muitas dúvidas surgem, porque tem muita coisa que não é registrada. Se a pessoa tenta se matar logo de primeira vez, ou só foi descoberto depois que se suicidou, muitas vezes a gente não sabe quantas vezes ela tentou antes daquilo. Né? Não é aberto, é um tabu, é muito difícil. A pessoa que pensa em se suicidar, muitas vezes, ela, inclusive, ela tem resistência para fazer uma terapia, ela tem resistência a procurar ajuda, tá? Mas ela dá sinais sutis que a gente pode perceber, principalmente quando a gente está falando de faculdade. O colega do teu lado, ele pode não ser seu amigo, pode andar no teu grupo, ele é teu colega, e se você percebeu alguma coisa diferente nele, reagindo diferente, que ele está agindo diferente, que ele é mais amuado, mais na dele, ele está de uma maneira completamente diferente, dá um toque, pô, cara, olha, eu sei que a gente não é muito amigo, eu sei que a gente não tem muita intimidade, mas se você quiser conversar, eu estou disposto a falar contigo. E aí, deixa eu falar, né? A gente vai falar sobre isso no próximo. Como eu falei, o maior risco está entre aqueles que têm doenças crônicas, né, incapacitantes, intratáveis, ok? Não necessariamente só pessoas que têm doenças com prognóstico de doença letal, doenças crônicas de uma forma geral, ou então por conta da idade, né, por conta de amigos, companheiros de vida, etc. E tal. Gosto muito desse desenho porque as pessoas normalmente pensam que, sim, o menininho sente pouco, a menininha do meio sente mais ou menos e a última sente muito. Não é assim. O menininho que sente pouquinho ali, que está manchadinho um pouquinho, às vezes ele sente muito, mas muito concentrado, muito fechadinho. A última sente muito, mas às vezes é uma coisa mais suavizada, né? Então, assim, não generalize o sentir, tá? Cada um vai sentir a sua maneira, a sua forma de sentir. É importante dizer que tudo isso que a gente falou aqui,
todas essas questões que adoecem o estudante na faculdade, adoecem as pessoas que o seu futuro, né, os futuros profissionais, que futuramente vai me substituir, se eu não for mais a profissional, que eu não estiver mais atuando, que vai substituir os médicos que hoje em dia estão na linha de frente, serão provavelmente vocês. Então, assim, a gente entender que tudo isso tem solução, tem um tratamento, e o tratamento é indispensável, né? O diálogo é essencial, mas é importante dizer que ele não vai substituir medicamentos se necessários, ok? Se for necessário, a pessoa vai ter que tomar medicamento, sim, e não vai poder dizer, não quero medicamento psiquiátrico, ele pode viciar, eu posso ficar dependente. Não existe isso, né, gente? A gente tem que entender que se é necessário, eu vou tomar durante o tempo que for preciso, e vou fazer minha terapia para poder me ajudar também, ok? A intervenção farmacológica, quando ela não é realizada, isso pode ser um problema muito sério depois, porque a pessoa isso pode ser um obstáculo para a prevenção. Dar um apoio emocional, se mostrar disponível é fundamental. Não significa que você vai fazer a terapia do seu amigo, da sua mãe, do seu irmão, mas escutar é importante, ouvir é importante, para que eu possa, pelo menos, falar, olha, você quer ir em algum lugar? Quer que eu te leve em algum lugar? Quer que eu acompanhe você até o psicólogo? A gente procura junto uma terapia e tudo mais, ok? Não esquecemos que existem fatores biológicos, sim, óbvio. Alguns casos são de fatores biológicos que precisam ser corrigidos no nosso sistema nervoso central, ok? Mas não são todos. É importante a gente ainda entender que tentar convencer alguém de ir é muito difícil. Então, o que eu normalmente sugiro é só aos pouquinhos, buscando chamar para assistir uma live junta, buscando para ler um livro, ler alguma coisa a respeito, ler uma matéria a respeito, ver um filme, alguma coisa que fala daquele assunto, né? Porque o sentimento de medo, de culpa, de raiva vão ser muito comuns para se lidar com isso. A pessoa vai começar a sentir raiva daquele, querendo impor que ela faça uma terapia, que ela vá a um psiquiatra. Tá? Em casos, né, de uma crise, de suicídio e tudo mais, existe o CVV, que todo mundo já sabe, Centro de Valorização da Vida, 188, 24 horas por dia, através de telefone, e-mail e chat, tá? É sigiloso, porém, é importante falar, não são psicólogos que atendem no CVV, são voluntários treinados para atender pessoas em crise. Não tem que ligar para o CVV toda semana, porque você não está dando terapia. Isso não é terapia, é terapêutico. O que é terapêutico? É tudo aquilo que me faz bem, que me ajuda, que me auxilia. Uma comida pode ser terapêutica, uma música pode ser terapêutica, uma conversa com um amigo pode ser terapêutico, né? Assistir um filme pode ser terapêutico, então um exercício pode ser terapêutico. Agora, terapia só quem faz é um psicólogo que estudou seu registro perante o CRP, ok? Para finalizar, queria mostrar para vocês é que, tipo assim, tem dias que eu vou estar de bola cheia, né? Vou estar assim, super tinindo. E vai ter dias que eu vou estar com uma bola meio murcha, meio xoxa. Mas tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Você não precisa dar conta de tudo sempre. Às vezes eu não consegui completar um trabalho, eu não consegui ser o melhor da turma, eu não consegui atingir as metas que eu coloquei para mim, que eu me impus. Às vezes está tudo bem. Compreensível. E eu adoro Charlie Brown, então sempre tem Charlie Brown nas minhas apresentações. Aí o Charlie Brown pergunta para o Snoopy, por que o psicólogo não medica, né? Autoconfiança, né? Autoconhecimento, autoestima, autonomia não se vende na farmácia. Aqui estão os contatos da terapia para vocês, para quem precisar, quem quiser, quem não tiver de saúde, alguma coisa, quiser fazer terapia por valor social, para vocês. Agradeço a todos. Espero que tenham gostado. Agora, deixa eu tirar aqui. Pronto. Oi, Flávia, queria agradecer primeiramente a sua presença, agradecer a sua fala. Agora, no final, com certeza não foi um assunto fácil, né, de abordar, mas isso não faz com que ele seja menos importante. Foi muito importante, muito instrutivo. Muito obrigada. E agora eu queria saber com você e com a Mariana e com o Cadu se a gente pode passar para as perguntas. Claro. Vamos lá, então? A primeira pergunta que a gente recebeu foi: boa noite, gostaria de saber quais os mecanismos para tentar seguir um equilíbrio na faculdade versus social
E, além disso, como ajudar um amigo que visivelmente esteja perdendo esse equilíbrio e adoecendo, porém não consegue reconhecer, pois vê apenas a importância de estudar. Eu acho que, assim, a gente falou um pouco sobre isso. Assim, acho que o Cadu apontou para muitas coisas importantes, assim, acho que algumas estratégias de enfrentamento acho que são importantes. Mas acho que, assim, não tem, como a gente disse, não tem uma prescrição. Existem algumas formas de enfrentamento que vão depender, claro, da história da pessoa, de quanto a pessoa tem também recurso interno e externo para lidar com aquela situação. Então, assim, eu acho que uma coisa que foi acho que perpassou as 3 apresentações, que eu acho que é importante, é justamente o autocuidado, né, o cuidado de si, como a Flávia apontou muito bem, né, a importância de olhar para si e criar laços, né, de poder justamente se unir a outras pessoas, poder pensar no papel do grupo, da coletividade, de poder trocar com outras pessoas, que às vezes não necessariamente é o profissional de saúde naquele momento, mas é o seu colega, é o seu professor, é alguém que está ali perto. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar, sim, sobre estratégias de criar laços dentro da universidade. Então, assim, todas esses programas que existem, que incentivam os programas de extensão, da atlética, Cadu falou da bateria, a gente tem agora dentro da FCM, por exemplo, né, um currículo que incluiu humanidades médicas, como o Cadu apontou, eu acho que assim, é um caminho importantíssimo, que é ampliar a visão, né, dos alunos sobre o que é o papel social do médico, né, sobre como o médico vai agir, né, ampliar o papel dele, a consciência dele sobre, né, sobre o que é esse ser humano que ele está atendendo. Né, e mais ainda, que é esse meio social que ele está vivendo. Né, que estrutura é essa de saber e poder ele vive, né, ele está inserido. Então, assim, ter consciência disso é muito importante. A gente tem dentro da FCM uma disciplina nova de narrativas, a gente tem dentro da FCM outros projetos, a gente tem um projeto, por exemplo, com o professor de emergências médicas, Marcelo Rivas, em que ele relaciona música com emergências médicas e uso das emoções, então, como uma forma de desenvolver uma habilidade social. Então, a gente tem muita coisa legal rolando assim, dentro da universidade para pensar também, né, esse criar laços, esse estímulo das habilidades sociais, e eu acho que aí tem um ponto que o Flávio apontou muito bem, eu, como do PAP, que deveria ter apontado isso também, acabei dando um pulo, mas que eu acho que é importante, que é o cuidado de si. Sim, acho que é essencial assim, para qualquer profissional de saúde. Ter um espaço em que ele possa falar sobre si, eu acho que assim faz uma diferença muito grande. Enfim, agora, como convencer um colega, aí depende muito da situação, né? Assim, acho que Flávia deu uma dica aí no final importante, que acho que ela pode desenvolver, assim, né? Dos filmes, Assim, pela minha experiência, atendendo, né, muitos estudantes de medicina e tal, na clínica, eu vejo muito que, às vezes, um pai e uma mãe, inclusive, não é nem o próprio estudante ou um colega, né, um pai e uma mãe está passando por aquela dificuldade, tem um pensamento de morte por alguma coisa, e a pessoa fala assim, como é que eu vou convencer meu pai a fazer terapia? Como é que eu vou convencer minha mãe a fazer terapia? E se um pai, uma pessoa de uma outra geração, uma pessoa mais velha, ela se deixa, aceita ser convidada para assistir um filme, uma série, ela aceita assistir, ver uma palestra, uma live, alguma coisa, imagina que com o estudante é bem mais fácil, né? Porque você está de igual. Então, assim, se eu convidar um colega para assistir uma coisa comigo, é mais fácil que ele aceite assistir aquilo comigo que o meu pai e minha mãe, porque meu pai e minha mãe vão falar, não quero, não tem nada a ver, esse pessoal vai falar desse jeito, não vai falar comigo, tal, não sei o que. Assim, é importante a gente entender, muitas vezes, fazer convites. Eu alerto muito, quando falo com paciente que tem a questão ligada a algum transtorno de ansiedade, alguma depressão da faculdade, que a sua rede de apoio, né, inclusive muitos pacientes que são atendidos por mim, eles são obrigados a dar 2 números de emergência. Porque caso eu precise contactar, eles sabem que serão aquelas 2 pessoas que eu vou contactar. E normalmente eu falo, olha,
se a pessoa está numa crise, eu preciso falar com o responsável, com o colega, alguma coisa. A gente não usar o você, usar o eu. Com isso. Eu não vou virar para você, Lívia, e vou falar assim, você é ruim, você está fazendo errado, você não está estudando, você... Não, eu vou usar o contrário. Eu vou falar assim, olha, Lívia, eu tenho percebido, eu estou achando que o teu estudo está um pouco levado assim, mal e tal. Quer que eu te ajude? Você entende a diferença? Eu não uso a palavra você, eu uso eu. Eu percebi, que eu notei que o seu estudo não está. Será que você quer uma ajuda? Será que a gente pode estudar junto para você talvez melhorar, para andar para frente e tal? Eu estou vendo que você é triste, ou que você está, né? Você era tão dinâmica, você era tão alegre, agora você está medrosa, você está tão apática, né? Então, assim, eu tenho percebido isso, eu tenho notado isso, eu tenho identificado isso em você, porque eu te conheço, você é de uma outra forma, você é mais alegre, é sempre tentando jamais criticar, julgar, mostrar de alguma forma onde a pessoa acha que é uma lição de moral, ou que a pessoa está levando para um lado onde, tipo assim, está se referindo só a mim. Se eu fosse a única que tivesse isso. Não, você bota o seu lugar antes, quando você fala de eu na frente, é meio que psicológico, engraçado, mas a pessoa não escuta o você, ela escuta eu, aí você fala falando dela. Aí depois que ela entende que está falando de você. Então, isso é uma tática que eu uso muito com meus pacientes com relação a isso. De ajudar como se dirigir ao seu colega, ao seu filho, ao seu pai, ou ao seu pai se dirigir a você. Eu acho que essa coisa do convencimento, se a gente entender que estando junto em múltiplos espaços, né, aí entrando um pouco do que a Mariana falou, das humanidades médicas, das atividades de extensão, não é incomum hoje, pelo menos eu vim percebendo isso ao longo dos anos, né, depois do terceiro, quarto, quinto ano da faculdade, começou a se aventar muito essa coisa da saúde mental. E as pessoas começaram a ficar ligadas. Então, falar sobre como um problema que é comum e que está patente, que acontece entre os alunos, ajuda a tirar um pouco do que a Flávia falou, né, do estigma. Quer dizer, não é nenhuma fragilidade pessoal. Aí entra nessa coisa do você é culpado, você está assim, não. Cara, tá difícil, dá para perceber que tá difícil. Vamos tentar correr pelos caminhos que existem. Existe uma desinformação muito grande. Isso aí ficou, acho que, muito claro em relação, né, às exposições da Mariana e da Flávia, em relação ao que é saúde mental, o que é sofrer dentro da faculdade. Então, falar sobre isso de uma maneira que a pessoa perceba, caramba, eu talvez esteja passando por isso, não há problema nenhum em reconhecer esse fato. Pelo contrário, você pode criar ressignificações, né? Dar um sentido diferente naquele sofrimento e na medida que isso possa ser uma coisa que vai melhorar, inclusive o objetivo final, né? Porque o cara sofre às vezes porque ele está achando que ele não vai dar conta, ele sofre porque ele é menos, aí entram, enfim, as patoplastias depressivas, essa celeuma de sintomatologia que é muito peculiar de caso a caso, mas você vai ver que a pessoa pode perceber, caramba, o meu objetivo, aquilo que retorna àquela ideia de entender o que você está fazendo ali. O meu objetivo está sendo prejudicado justamente porque eu estou me sentindo mal e talvez eu precise buscar uma ajuda psicológica, psiquiátrica, entender o que eu posso fazer dentro da instituição para ter forças para mudar e que o colega não sofra tanto. Você coloca o cidadão numa roda de que ele possa ser papel ativo na sua melhora e na melhora até dos outros. Isso aí eu acho que faz muita diferença. O cara perceber essa lógica do padrinho que a gente tem na UERJ, né? O padrinho fala, pô, eu passei por um problema muito parecido, cara. E eu posso, e eu corri por aqui e fiquei melhor. Entende? Aí despersonaliza a noção de culpa, essa coisa que foi colocada, enfim, com muita clareza aí na apresentação da Flávia. Só fazendo um adendo, assim, ao que o Cadu falou, assim, isso que ele falou é muito importante, assim, os últimos estudos de promoção de saúde mental apontam muito que, assim, o social, que eles chamam de social openness, essa capacidade de falar abertamente sobre saúde mental, isso é um ponto, assim,
nevrálgico, assim, se a gente pensa em termos de promoção de saúde mental. Porque o estigma, de fato, ele é algo que faz com que as pessoas não cheguem aos serviços de saúde, né? Não cheguem ao tratamento, ao cuidado. Então, assim, acho que é um ponto realmente essencial, assim. Perfeito, gente. Agora, uma pergunta que eu acho que é mais direcionada para o Cadu mesmo. Perguntam assim: quais pequenas ações poderíamos tomar ou fazer para tentar não deixar a faculdade sugar a gente? Eu acho que é mais direcionada para você, que você teve essa vivência mais próxima, né? Enfim, mais próxima com a gente mesmo. O que a gente poderia fazer para tornar essa convivência mais fácil? Eu não tenho resposta perfeita para isso. Cara, partindo do pressuposto que as narrativas, as construções de biografia, de vivência da faculdade, de como as pessoas entendem o que elas estão fazendo ali, o que elas vão fazer da vida, né? A preocupação, que a Flávia falou, uma preocupação que eu posso dizer que eu passei muito dramaticamente, talvez eu tenha o ponto mais de ansiedade brutalizante que eu experimentei, foi quando eu formei, e aí eu fiz assim, e agora? E agora, malandro? Agora se segura aí que agora vem a pancada. Agora vem, você é o teu carimbo, você vai fazer, vai acontecer, vai ganhar o dinheiro que eu nunca tive, e de repente tem gente tendo um monte de dinheiro e você vai fazer como para dar conta disso? Como é que eu dei conta nessa situação específica e depois eu volto para a formação de uma maneira geral? Primeiro, você entender que a transição da faculdade, a transição da formação, ela é uma continuidade, sem dúvida, assim, as oportunidades elas se dão, você tem que, é um exercício de autoconhecimento, assim, mas peraí, por que eu estou tão angustiado com isso? Eu acho que, e aí fazendo esse paralelo com a formação, as pequenas ações, né? Por que eu você tem que conseguir se entender, isso não é uma coisa fácil, aí entra o campo da psicoterapia de maneira pujante, peraí, esse profissional vai te ajudar a mostrar, o que está acontecendo? Por que você está passando por essa angústia toda? Na medida que isso vai aparecendo, os pontos vão aparecendo, quer dizer, o cara ele está muito angustiado porque ele tem medo de não conseguir formar direito, ele está muito angustiado porque ele não dá conta de estudar tudo que ele tem que estudar, ou ele está muito angustiado porque a vida pessoal dele está se esfacelando. Quando esses pontos da narrativa, que são muito pessoais, começam a aparecer, eu acho que as estratégias para a gente conseguir lidar com esses problemas também vão aparecendo. De maneira pessoal, eu acho que uma das coisas que eu uso na clínica da psiquiatria, lógico, não sou psicólogo, mas é que a gente vai aprendendo, enfim, dentro das medidas de técnica, é trazer que a resposta vai vir numa construção com a relação com o profissional, mas a pessoa, o indivíduo, ele tem as ferramentas, muitas vezes, muito próximas de si, de promoção de saúde. Então, você perceber que você tem uma situação que você está passando dentro da graduação, de que você está muito ansioso com uma prova. Mas o que está acontecendo perto dessa prova? O que te angustia mais naquele sentido? O que você deixou de fazer antes dessa prova X e você está passando a padecer agora porque você perdeu alguma coisa lá atrás? Então, assim, é uma resposta que está sendo vaga porque ela é muito pessoalizada. Encontrar uma especialidade, por exemplo, para mim foi fundamental. Eu encontrei um norte na minha existência na faculdade. Então, foi uma coisa que me fez entrar num estudo sistemático, de achar aquilo bom, de ter sentido, de ter prazer naquilo, perceber várias dimensões da minha própria saúde. Isso fez muita diferença. Mas tem gente que, por exemplo, cara, o meu dia do esporte não pode ser tolhido porque eu tenho uma prova X. E não deve. Então, vai lá e pratica seu esporte. Não perca, não tem essa dimensão de exclusão. Ou o outro que, é sair de noite, cara. A galera começa a não sair mais, começa a chega a prova de residência, ou perto de prova, ou, enfim, é muito pessoal isso, logicamente. E aí, eu acho que fazendo um recorte e terminando, assim, perceber isso sozinho não é uma coisa que é esperada de todo mundo, pelo contrário, a gente precisa, às vezes, ter um suporte
para perceber as amarras, as resistências, né, os entraves que fazem com que a gente não perceba as coisas, a lógica do inconsciente. Tem coisa que você vai começar a passar que está ancorada em coisas muito anteriores, né? E aí você vai reconhecer uma retomada de um processo que na faculdade está se agravando. Então, acho que perpassa por um autoconhecimento, assim, em suma, e que a resposta vai vir em compasso com o profissional, mas muitas vezes, mas no coletivo você também consegue começar a perceber, peraí, o que está acontecendo que você estava assim, está assado? Eu acho que passa por essa lógica, entende? Não sei se foi claro, porque eu não tenho resposta para isso, é difícil mesmo. Eu acho que, como você mesmo disse, é uma questão muito de autoconhecimento, mas, enfim, foi ótima a resposta. Eu acho que não tem resposta certa e resposta errada. Eu acho que, enfim, era o que a gente estava precisando ouvir mesmo. Pessoal, por conta do horário, algumas perguntas não vão poder ser lidas, mas, enfim, acho que a gente tem o contato de vocês. Se for uma questão, assim, que alguém que esteja vendo precise muito conversar sobre alguma coisa, precise muito ouvir a opinião de vocês, eu acho que vocês estão abertos, né, a conversar. Em nome do GT de Saúde Mental, eu queria agradecer muito, foi muito importante para a gente a presença de vocês. Foi uma conversa muito enriquecedora, pelo menos para mim, e eu acho que para todo mundo que assistiu, numa sexta-noite, estar falando sobre saúde mental realmente é algo bem diferenciado, né? Mas foi muito bom. E é isso, eu queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a presença de quem está assistindo também, e lembrar que o link para os certificados já está aberto na descrição do vídeo, e é só preencher, tá bom? Obrigada e bom final de semana para todo mundo. Obrigada, boa noite.